É comum que as pessoas temam o desconhecido. É por isso que tanta gente tem medo de ir ao cemitério. Não é difícil ouvir casos misteriosos que supostamente aconteceram nesses locais. Hoje, nós vamos contar uma história que aconteceu em Greyfriars Kirkyard, um cemitério localizado em Edimburgo, na Escócia. Pessoas são sepultadas lá desde o final do século XVI. Embora tenha um grande valor histórico, o local ficou famoso por ser considerado o lugar mais assombrado do mundo. Desde 1998, mais de 500 ataques fantasmas e casos paranormais foram relatados. Muitas pessoas acreditam que o grande responsável por tais fenômenos é o fantasma de Mackenzie. Venha comigo descobrir tudo o que há por trás dessa história. Eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Poltergeist é um fenômeno sobrenatural que ocorre quando manifestações físicas são provocadas por supostos espíritos ou seres fantasmagóricos. Os acontecimentos produzidos por espíritos são estudados pela parapsicologia, uma pseudociência que investiga fenômenos paranormais ou psíquicos. Antigamente, tais manifestações estavam associadas à bruxaria ou ao diabo. Hoje acredita-se, por estudiosos da área, que elas ocorrem por supostas almas desencarnadas que estão em estado de perturbação. Casos de poltergeist se popularizaram no mundo todo na década de 1980, com o lançamento de vários filmes sobre o tema. Um bastante famoso é o Poltergeist, escrito por Steven Spielberg. Em sua maioria, a manifestação poltergeist envolve movimentos de objetos inanimados, luzes que piscam, sons indetectáveis, ou contatos físicos que não conseguem ser explicados pela ciência. São ocorrências como essas que constam em muitas descrições de acontecimentos no cemitério Greyfriars, da Escócia. Para compreender os relatos de fenômenos paranormais que ocorrem no cemitério Greyfriars Kirkyard, temos que voltar um pouco na história e entender os conflitos políticos e religiosos que ocorreram na época, como a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um movimento cristão liderado por Martinho Lutero, no século XVI. Tinha como ponto de partida algumas críticas à doutrina da Igreja Católica Romana. Lutero recebeu apoio de vários governantes e religiosos europeus, provocando uma revolução religiosa. Como resultado das ações promovidas pela Reforma Protestante, a Igreja se dividiu entre os católicos romanos e os protestantes, originando o protestantismo. O protestantismo se expandiu na Escócia através de jovens pioneiros como Patrick Hamilton e George Wishart, e foi introduzido pelo reformador John Knox, um discípulo de Calvino que, após alguns anos longe, voltou à Escócia em 1559. Em 1560, o parlamento escocês criou a Igreja da Escócia, presbiteriana com influências protestantes. Knox fez uma forte oposição à rainha Maria Stuart, grande adepta da doutrina católica romana. Alguns anos mais tarde, Maria Stuart se refugiou na Inglaterra, onde foi executada por sua prima, Rainha Elizabeth, em 1587. No reino do rei Carlos I, que durou de 1625 a 1649, foi imposta à Igreja da Escócia a forma de governo e a liturgia anglicana. Porém, os escoceses, que já vinham sofrendo fortes interferências do protestantismo, se uniram em um pacto nacional, comprometendo-se a defender o presbiterianismo. O rei Carlos I declarou guerra contra os escoceses. Os presbiterianos se coligaram em um pacto nacional, que se comprometia a manter a Escócia como um país presbiteriano, ficando conhecidos como governantors.
50 anos após o pacto ter sido assinado, o rei Carlos II subiu ao trono e retirou os direitos dos governantes de praticarem livremente sua religião e exigiu que todos aceitassem a religião oficial do Estado. Carlos II se esforçou para que a Igreja da Escócia se sujeitasse ao sistema episcopal. O episcopalismo é um conceito onde a igreja é governada por bispos. O motivo principal desse movimento é que a igreja seja mais facilmente controlada pelo Estado, já que os bispos eram nomeados pelos reis. Do lado oposto, presbiterianos lutavam para que a igreja fosse governada por oficiais eleitos pela comunidade, tornando a igreja livre da tutela do Estado. Em 22 de junho de 1679, o rei executou os últimos grupos presbiterianos em uma batalha sangrenta, conhecida como a Batalha de Bothwell Bridge. Ao recusarem jurar fidelidade ao rei, milhares de presbiterianos governantes foram cercados e presos. Nos meses seguintes, os prisioneiros eram sujeitos à deportação, tortura e decapitação. Todos os que se recusaram a negar a sua fé foram submetidos a grandes e horríveis perseguições. Milhares de homens, mulheres e crianças foram sacrificados. Um desses principais perseguidores foi o advogado George Mackenzie, nomeado pelo rei Carlos II. Para este propósito, ele foi apelidado de Blood Mackenzie e causou terror em suas vítimas em nome do rei Carlos II. Em sua vida cotidiana, George Mackenzie parecia um homem comum. Era um marido e pai amoroso, jurista e um grande intelectual. Especula-se que o primeiro romance escocês tenha sido escrito por ele. A perseguição contra os presbiterianos ocorria em total segredo. Suas ações eram tão discretas que até mesmo sua esposa não conhecia seu lado sádico e cruel. No final da perseguição, a maioria das vítimas foi enterrada no cemitério Greyfriars Kirkyard, onde haviam sido mantidas em cativeiro. Mackenzie foi responsável pela morte de cerca de 18 mil escoceses que professavam uma fé diferente, em um período conhecido como The Time Killing. Em 1691, ele morreu e foi sepultado em um túmulo que, ironicamente, fica próximo aos corpos de suas vítimas. Apenas em 1689, no reinado de Guilherme e Maria, um decreto de tolerância religiosa foi aprovado na Escócia. Por 300 anos, essa história era apenas mais um triste fato do passado. Porém, em 1998, em uma noite chuvosa, um morador de rua buscando alguma antiguidade valiosa para roubar, invadiu o túmulo de Mackenzie. Ao tentar saquear o túmulo, um grande buraco se abriu debaixo dos seus pés, fazendo-o cair em uma câmara abaixo. A vala estava cheia de restos mortais e um odor pútrido. O desafortunado invasor saiu correndo e nunca mais foi visto. No dia seguinte, outra pessoa, ao passar por perto e olhar pelos portões, foi lançada por uma força fria e inexplicável. Um tempo depois, um novo relato surgiu. Uma mulher teria sido encontrada perto da entrada do túmulo, deitada, inconsciente e com o pescoço coberto de hematomas, como se alguém tivesse tentado sufocá-la até a morte. Depois disso, o local se tornou uma lenda urbana de atividades poltergeist, e inúmeros casos macabros têm sido noticiados. Desde 1998, mais de 500 ataques fantasmagóricos foram relatados. E muitos deles possuem registros fotográficos. Maior parte dos ferimentos descritos incluem queimaduras, cortes ao redor do pescoço e abdômen, ferimentos sem explicação, como dedos quebrados, paralisia e a sensação de cabelos sendo puxados, entre outros. Alguns visitantes relataram que foram perfurados ou chutados. Outros ainda dizem sentir náuseas, dormência, odores ou sons estranhos, como pancadas nas paredes. Algumas pessoas chegaram a dizer
que o fantasma de Mackenzie era capaz de perseguir visitantes até em casa ou hotel. No ano de 2000, um exorcista chamado Colin Grant realizou uma cerimônia de exorcismo no cemitério. No local, ele disse ter tido a sensação de estar cercado por centenas de almas atormentadas e espíritos malignos. Ele deixou o cemitério o mais rápido que conseguiu. Algumas semanas depois, Colin Grant morreu de forma inesperada por um ataque cardíaco. Essas são apenas algumas das histórias supersticiosas contadas sobre o local. A lenda diz que uma vez que o fantasma de Mackenzie foi despertado, ele passou a buscar novas vítimas. Hoje em dia, muitas pessoas acreditam que o cemitério é realmente assombrado pelo espírito maligno de Mackenzie, que deseja punir todo aquele que perturba seu espaço de descanso final. Atualmente, Edimburgo se beneficia da fama macabra que possui e faz regularmente visitas guiadas ao cemitério de Greyfriars, se divulgando como o lugar mais assombrado do mundo. Pela cidade, é possível encontrar cartazes oferecendo tour fantasmagórico ou o famoso turismo de terror. Geralmente, eles são feitos à noite e a pé. Dizem que o fantasma de Mackenzie ainda vaga pelo local, criando fenômenos poltergastes relatados, inclusive por diversos turistas. O cemitério é um dos grandes atrativos da cidade e tem uma imensa relevância histórica para o país. Mesmo que todas as histórias não passem de meras superstições, muitos visitantes dizem sentir um imenso clima pesado no cemitério. E não é de se admirar, já que tantas pessoas foram torturadas e mortas de forma impiedosa no local. Eu mesmo não sabia muito sobre esse famoso cemitério da Escócia, e muito menos de todas essas histórias sombrias que o cercam. E você? Acredita que o fantasma de Mackenzie está assombrando o local, onde ele e milhares de suas vítimas permanecem enterrados? Será que o espírito de George Mackenzie é o grande responsável por toda a atividade poltergeist relatada em Greyfriars? Bom, foi um prazer passar esse tempo com você. Espero, claro, que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever no canal e deixe aquele like. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!